Amém. Abra sua Bíblia, querido, por favor, no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Do versículo 14 ao 21. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Antes de eu ler esse texto, deixa eu explicar só uma coisa para você sobre essa carta do apóstolo Paulo, nesse momento aqui, esse texto que nós vamos ler. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, aos gentios, com a intenção de dizer para eles que eles fazem parte do plano de salvação de Deus. O apóstolo Paulo escreve tentando ensinar isso aos gentios, tentando dizer, olha, Jesus, o Messias, veio, morreu na cruz, mas não foi apenas para o judeu, mas foi também para você, para mim, para todos os gentios, amém? Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta nessa intenção, e o capítulo 3, ele vai discorrendo sobre esse assunto, tanto é que se você verificar no versículo 6 do capítulo 3, ele vai dizer assim, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, este é o objetivo do apóstolo Paulo. Amém? Vamos ler agora o versículo 14. Por esta causa, que causa é essa? Tentar ensinar os gentios sobre esse amor de Deus. Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos, curva a sua cabeça. Senhor, na tua presença nós estamos, Deus. Bendizemos o teu nome, nos alegramos por estar na tua casa. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito. Senhor, no nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, a nossa mente, para que a tua palavra possa penetrar e possa encontrar uma terra fértil no nosso coração, meu Deus. Senhor, que possamos todos estar atentos à voz do teu Espírito neste lugar, e que esta palavra, Senhor, transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa ministração, queridos, é limitado versus ilimitado. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, limitado versus ilimitado. Veja só, essa dicotomia, ela é difícil de ser compreendida normalmente por nós. A gente tem uma certa limitação, me perdoe a redundância,
em diferenciar, melhor dizendo, em entender o ilimitado de Deus. E a gente vai ver durante a ministração como isso é ruim e é maléfico para as nossas vidas. Por que isso? Porque o ilimitado, aquilo que não tem limites, ele é contraintuitivo para nós. A gente não consegue compreender, porque o ilimitado, ele não faz parte do nosso dia a dia. O que faz parte do nosso dia a dia é o limitado. O ilimitado é muito distante. É muito difícil de se compreender e muito mais difícil de se viver. Por que isso? Porque nós, em quase tudo que nós fazemos, em quase tudo que nós pensamos, ou quase tudo que nós vemos, é influenciado pelo limitado. É como se nós fôssemos regidos pela limitação, por esse algo que bloqueia o ilimitado de acontecer. E isso é muito normal, irmãos, vocês vão ver. Isso é muito normal, por quê? Porque a maioria das coisas que estão ao nosso redor são limitadas. A maioria das coisas que estão ao nosso redor são limitadas. E eu queria que você fosse construindo esse pensamento comigo durante essa ministração, nessa introdução, tá bom? Veja só, a nossa vida começa por aí. Ela é limitada. Nós sabemos que um dia nós vamos morrer, exceto se nós formos a geração do arrebatamento. Amém? Aleluia, glória a Deus, não passaremos pela morte, se formos essa geração. Se não, certamente iremos morrer. Por quê? Porque a nossa vida é limitada. Os nossos recursos, eles são limitados. E eu não estou falando de você ser rico ou ser pobre. Eu estou falando que os recursos, independente da riqueza que se tenha, a pessoa mais trilionária do mundo, os recursos são limitados. A comida que nós comemos, ela é limitada. Ela tem um prazo de validade. Quando nós vamos no supermercado, a primeira coisa, se você for uma pessoa esperta, inteligente, você vai olhar, não é nem o preço, é a data de validade. Porque hoje em dia estão colocando uma data de validade muito próximo de vencer para nos enganar. E a gente compra. E quando chega em casa o negócio vence no outro dia. Então a comida também tem um prazo de validade. Os nossos bens, eles são limitados. A roupa que você veste, o carro que você tem, a sua casa, pode durar muito tempo, mas ela é limitada. Então, queridos, apesar de nós sermos limitados, apesar de a grande maioria das coisas à nossa volta, ao nosso redor, que nós contemplamos, serem limitados, nós servimos a um Deus completamente ilimitado. Você pode dizer amém? Então, apesar de tudo isso, a gente serve a um Deus ilimitado. Um Deus que não conhece a nossa limitação e o que a nossa mente pensa sobre o limitado. Porque Ele é completamente ilimitado. O reino espiritual é ilimitado. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas e guardar na nossa mente, no nosso coração, que nós servimos a um Deus ilimitado. Amém? E queridos, isso é um grande problema para as nossas mentes. O Deus ilimitado é um grande problema para a nossa mente. É preciso um esforço muito grande e um processo de adaptação para poder compreender essa questão. Pessoal do som aí, pelo amor de Deus, bota um ar-condicionadozinho aqui para mim, que eu já estou derretendo. Não vou terminar a ministração, vou ser arrebatado. Jesus amado, me ajuda aqui. Então, queridos, eu vou te explicar isso melhor. Eu não sei se você ficou sabendo, mas aqui do nosso lado, em João Pessoa, alguns meses atrás,
Teve um rapaz que entrou na área dos leões. Não sei se você ficou sabendo disso, foi uma cena terrível. A partir do momento que ele desce aquela árvore e ele vai lá, o leão imediatamente vai lá e ataca aquele rapaz. Então, o leão atacou não porque ele estava com fome, não sei, mas mesmo que ele não tivesse com fome, ele atacaria para defender o seu território. Todos comigo? Amém? Então veja, aconteceu aquilo. Qualquer pessoa em sã consciência normal e dizer, esse jovem vai ser atacado. Ele vai sofrer porque ele estava fazendo uma coisa que não tinha limite, que não tinha senso. Só que a Bíblia nos diz, em Daniel, capítulo 6, que Daniel foi jogado na cova dos leões. E diz a Bíblia que Daniel passou toda a noite na cova dos leões. Mesmo que os leões tivessem alimentados, o que aconteceria? Eles iriam defender o seu território, porque havia uma pessoa estranha. Eles iriam atacar Daniel. Mas foi isso que aconteceu? Então me explique isso de forma que eu consiga compreender com a nossa mente limitada. O ilimitado de Deus não tem como a gente entender com a nossa mente limitada. Nós vamos nunca entender o reino, presta atenção no que eu vou te dizer. Você nunca vai conseguir entender o reino de Deus com a mente limitada que nós temos aqui. É preciso transicionar a nossa mente para que não possa apenas compreender, mas que a gente possa viver isso. Para nós, queridos, para a nossa mente humana limitada, o fogo, ele consome tudo. É ou não é? Se você tocar fogo em alguma coisa, o fogo vai consumir. É assim que acontece. O que diz a Bíblia? Que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que o fogo não os consumia, porque havia um quarto elemento naquele fogo com aqueles 3 homens. Que quarto elemento era esse? O Deus ilimitado. Amém? Então aqueles homens não eram consumidos pelo fogo, porque Deus estava ali com eles, fazendo com que o ilimitado da nossa mente viesse à existência. O milagre viesse à existência. O poder de Deus viesse a existir através daquelas pessoas. Então, queridos, quem enxergava, quem olhava aquilo ali, ficava atônito, não acreditava. Nabucodonosor disse, eu não mandei colocar 3, e como tem 4 ali, e como eles não são consumidos? Então a mente humana não consegue compreender, mas as pessoas de Deus, as pessoas que têm a sua mente transicionadas para o ilimitado e o poder de Deus, dizem assim, olha, isto é o poder de Deus. Amém? Isto é o poder de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus diz para Pedro que lhe daria as chaves do reino dos céus. Projeta aí, por favor, Mateus 16, versículo 19. Olha só o que diz a Bíblia. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando ele diz tudo, tem algumas versões que diz tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. A chave do reino dá a Pedro. Ele não coloca limites nesse ligar e nesse desligar. Tudo o que Pedro ligasse na terra seria ligado nos céus, e tudo que ele desligasse na terra seria desligado nos céus. Então esta chave
está nas nossas mãos e está nas mãos da igreja. A chave de desligar e a chave de ligar. Então, o limitado da nossa mente não pode impedir o ligar do agir de Deus na terra através de nós. Só que o que acontece? A nossa mente limitada bloqueia o poder de Deus e bloqueia o agir do Senhor na nossa vida e naqueles que nos cercam. Porque a gente começa a enxergar o evangelho apenas como uma religião, apenas como uma filosofia de vida, e evangelho não é isso. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. E o poder de Deus, não há limites para ele. Amém? Deixa eu te dizer mais. Deus, ele não está ligado, ele não está preso à ciência. Deus não está preso às nossas leis aqui na terra, as leis da ciência. Existe uma lei na física, a lei da gravitação universal, mais conhecida como a lei da gravidade. Essa lei diz que todo o corpo com massa, ele é atraído para o centro da terra. Todo ele. Então se eu soltar esse copo aqui, esse copo vai cair. O centro de massa da terra atrai todos os corpos para ele. O que aconteceu? Eliseu estava com os seus servos no Rio Jordão, e um deles estavam cortando árvore e caiu o machado no Rio Jordão. E um servo de Eliseu ficou desesperado porque aquele machado era emprestado. E Eliseu prontamente disse: aonde caiu o machado? E o servo apontou para ele, e ele jogou um pedaço de vara lá. E o que aconteceu? O machado começou a flutuar. Você crê? Amém? Então veja, segundo a lei de Newton, que seria descoberta milhares de anos à frente, é impossível um machado de ferro flutuar na água e subir. Na nossa mente limitada. Mas para Deus nada há de impossível. A palavra impossível, ela existe no nosso vocabulário, mas no vocabulário de Deus não. E por mais que a ciência diga que não é possível, para Deus é possível. Por mais que as pessoas digam não, ou por mais que as pessoas não acreditem, ou por mais que algo seja impossível para mim, para você, se for da vontade de Deus, acontecerá, porque Deus é ilimitado e Ele não se prende à nossa mente e à nossa limitação. E isso é extraordinário, irmãos. Só que a gente não para e não consegue entender a profundidade disso por causa da limitação da nossa mente. E a limitação da nossa mente é algo terrível. E nós precisamos nos divorciar da limitação da mente, porque só vive o reino de Deus. E as bênçãos que estão no reino são para nós, se nós nos desligarmos da limitação da nossa mente. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Só que a limitação, os bloqueios, as barreiras, eles vão trabalhar para impedir que essas coisas aconteçam. E um grande responsável por isso é a limitação da nossa mente. Você está comigo até aqui? Amém? Eu podia falar a noite toda do ilimitado de Deus, mas eu acho que você já compreendeu onde eu estou querendo chegar. De um lado eu tenho Deus ilimitado, poderoso, que não conhece limites, que não conhece barreiras. E de um outro temos nós, na nossa dimensão, com uma mente humana, limitada, pequena, tentando compreender e viver aquilo que Deus tem para nós.
Então é essa dicotomia, esse limitado versus ilimitado todos os dias, atuando na nossa mente. E a gente precisa enxergar, entender como viver o ilimitado de Deus nas nossas vidas. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: é possível viver o ilimitado de Deus. Você crê nisso, irmão? Você crê verdadeiramente? Porque todos os milagres na Bíblia, todo o agir de Deus na Bíblia e nos dias de hoje vem do ilimitado dele. Porque se a gente ficar pensando com a nossa mente, o milagre, ele não acontecerá. E queridos, como eu posso viver esse ilimitado? Como que eu posso compreender e proceder para que eu consiga viver esse ilimitado de Deus na minha vida? E eu vou trazer 5 passos para você nessa noite, para que você comece a não apenas enxergar, mas colocar isso de forma verdadeira e real na sua vida. O primeiro deles é: adapte o seu entendimento. Adapte o seu entendimento. Nós nunca vamos entender o reino de Deus com uma mente limitada. Para compreender o reino, o mundo espiritual, e nós tivemos um seminário aqui há poucos dias atrás, que a grande maioria esteve aqui. E não me deixa mentir, que para entender o mundo espiritual é preciso uma mente ilimitada. Uma das piores cadeias, irmãos, que existe é a cadeia da mente. É uma das piores, porque a nossa mente, na maioria das vezes, ela vai trabalhar para nos derrubar. A nossa mente, na maioria das vezes, vai trabalhar para nos bloquear, para nos paralisar, para impedir que nós possamos viver o ilimitado de Deus. Isso é tão sério que eu vou te dar um exemplo prático. Quando a gente está estudando para fazer um concurso público, ou quando a gente vai participar de uma entrevista de emprego, o que acontece com boa parte das pessoas? Poxa, eu não vou conseguir. Eu sou o menos inteligente. Como é que eu vou conseguir passar? Quando ele chega numa entrevista de emprego, todas as pessoas aqui são mais inteligentes do que eu. Todas as pessoas aqui, elas são mais capacitadas. A sua mente começa a te sabotar. É ou não é verdade? E aí, queridos, quando você deixa isso acontecer, deixa a sua mente limitada reger a sua vida, o ilimitado de Deus nunca acontece conosco. Porque é preciso adaptar o entendimento, adaptar a nossa mente ao poder de Deus. Quando a sua mente trouxer, preste atenção, quando a sua mente trouxer apenas o possível, traga à sua memória o impossível de Deus. Você não pode impedir a sua mente de pensar. A gente não tem esse poder de impedir, eu não vou pensar nisso. Mas nós temos o poder de substituir os pensamentos. Nós podemos substituir os nossos pensamentos. Quando vem um pensamento que me leva para baixo, que me leva para a limitação, eu posso substituí-lo pela palavra de Deus. Eu posso substituí-lo pelas promessas de Deus na minha vida. E aquilo vai alimentar a minha mente, porque a própria Bíblia diz: traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Então, quando vier a minha mente limitada, querendo trazer a limitação natural para mim, o que eu devo fazer? Eu devo substituir esses pensamentos pela palavra de Deus. Eu preciso trazer à tona a minha mente e alimentá-la com a palavra de Deus.
O próprio Deus disse a Josué assim, olha, a Josué: onde a planta do seu pé pisar, a terra será sua. E ele via gigantes, exércitos poderosos mais do que o de Israel. Mas Deus disse para ele, olha, onde a planta do seu pé pisar, a terra será sua. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia está repleta de promessas do ilimitado de Deus, e você precisa alimentar a sua mente com o ilimitado e com as promessas de Deus. Ou então, você nunca vai provar do poder de Deus na sua vida, nem na sua casa. Segundo passo, queridos: viva pela fé. Viva pela fé. Sem fé é impossível viver o ilimitado de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a maioria das pessoas param aí. Param nesse texto aí. Só que o texto diz mais. O texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus, vírgula. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Quantos creem que Deus existe? E quantos creem que Deus recompensa aquele que o busca? Então o ilimitado de Deus é para você, meu irmão. O ilimitado de Deus é para nós. Só que para isso é preciso viver pela fé. E viver pela fé é um processo diário, que a gente precisa ensinar à nossa mente e ao nosso coração. É como praticar musculação. Você precisa ir à academia, exercitar os seus músculos, para que eles possam crescer. Com a fé, é preciso criar um ambiente favorável para avivar a sua fé. Não adianta eu te dizer, viva pela fé, se você não criar um ambiente favorável para avivar a sua fé, porque ela será testada quase todos os dias. E a sua mente, a nossa mente limitada, irá trabalhar para destruir a nossa fé. Queridos, por que quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos louvando, quando alguém está trazendo uma palavra aos nossos corações, quando existe o agir de Deus aqui, um mover sobrenatural, nós nos alegramos, nós ficamos confiantes, nós ficamos com a nossa fé fortalecida e passamos a crer no poder de Deus, que Deus pode agir na nossa direção e mudar aquela situação? Por que isso acontece na igreja? E por que, quando passam 2, 3 dias, depois que você vai embora, aquilo esfria e volta a dúvida novamente? Porque aqui tem um ambiente favorável a avivar a tua fé. E é esse ambiente que você tem que transportar para o teu cotidiano. E como é que eu faço isso, pastor? Adorando a Deus,
louvando ao Senhor e enchendo a sua mente e o seu coração da palavra de Deus. Você vai criar ambiente favorável a avivar a sua fé. Mas se você não fizer isso, as dificuldades, o próprio Satanás, a sua mente vai bloquear e você não vai viver pela fé. Certa vez Jesus estava no seu ministério e vai até ele uma pessoa chamada Jairo. A filha dele estava muito doente. Muito. E diz a Bíblia que aquele homem se aproxima de Jesus e abre o seu coração para Jesus. De um pai desesperado, de um pai aflito. E Jesus vai com Jairo até a sua casa, onde está a sua filha. Só que durante o caminho, está lá em Marcos capítulo 5. Durante o caminho chegam algumas pessoas e diz: pare, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Todos os dias o diabo se levanta com esse discurso contra nós. Todos os dias as pessoas que estão ao nosso redor se levantam com esse discurso contra nós. Todos os dias aquilo que nós vemos traz esse discurso à nossa mente. Todos os dias. Mas Jesus parou, olhou para Jairo e disse assim: olha, não temas, crê tão somente. Jairo ficou impactado pela notícia daquelas pessoas. Imagina você: olha, larga, para de incomodar o mestre, ela já morreu. E aí Jesus diz, olha para ele, ó, não temas, creia tão somente. E o que é que Jesus faz quando chega lá na casa de Jairo? Bota para fora todo incrédulo, todo mundo que não crê. Só fica ele, Pedro, Tiago e João. E ele diz para a menina: levanta. E a menina se levanta. E todos glorificam a Deus. Porque não existe limitação para Deus. E para você, se você viver pela fé. Mas, preste atenção no que eu estou dizendo e guarde essa palavra. Você precisa criar ambiente para avivar a sua fé. Senão, a promessa de Deus na tua direção, ela vai ser devorada pela tua mente ou pelas pessoas que são incrédulas e têm influência sobre a sua vida. Mas se você criar esse ambiente, todo dia você vai se fortalecer. Todos os dias o Espírito Santo vai renovar a promessa que existe em você. E você vai crer dia a dia, independente do que as pessoas e o mundo e a tua mente esteja dizendo. Porque você viverá pela fé. Amém? Terceiro passo, querido. Obedeça a Deus em todas as circunstâncias. Obedeça a Deus em todas as circunstâncias. Eu não posso obedecer a Deus quando eu quero, ou quando eu acho viável. O problema é que muita gente é assim. Alguns obedecem a Deus quando lhe é conveniente. E não pode ser assim, irmãos. Mas as pessoas buscam essa conveniência e obedecem quando tudo está bem, quando é conveniente para ele obedecer. Aí eu vou obedecer. Quando não, não. Vou te dar exemplos. Tem pessoas que permanecem firmes na igreja porque querem que Deus a abençoe.
seja com um emprego, seja com um casamento, seja com algum bem. E quando aí a pessoa é abençoada, o que é que ela faz? Se afasta dos caminhos do Senhor. Eu não posso, irmãos, obedecer a Deus quando eu concordo, ou quando eu acho que é bom, ou quando a situação é favorável. Quando a palavra de Deus diz algo, eu preciso obedecer, independente do que eu ache, ou do que as pessoas pensam. Alguns devolvem o dízimo e ofertam, porque sabem que Deus o abençoará. Mas o dízimo, as ofertas e as primícias devem ser dados como prova de fidelidade a Deus, e não com o interesse de ser abençoado, porque a Bíblia diz que Deus abrirá as portas dos céus, as janelas dos céus. Mas se assim não fosse, o problema é que hoje em dia existe um monte de crente interesseiro e covarde que se calam diante de uma geração pervertida para não ficar mal com as pessoas, para ser aceito nos grupos, para não ser bloqueado no Instagram. Muita gente deixa de obedecer a Deus para poder criar este ambiente. Deixa eu te dizer, quando Deus fala com Ananias e diz para ele assim: olha, vai orar por um homem chamado Saulo de Tarso, para que a sua visão seja restabelecida. Ananias diz assim: Senhor, eu sei quem é Saulo de Tarso, esse homem que matou muitos fiéis a ti, que perseguiu a igreja. Ananias não concordou com a ordem de Deus. Deus novamente diz: vai, porque este homem vai ser um grande instrumento nas minhas mãos. E Ananias cala a sua boca e vai e obedece a Deus e cumpre aquele propósito que Deus determinou. Não é quando eu acho que tenho que obedecer. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Oséias, você vai ver que Deus determinou para aquele profeta que ele se casasse com uma prostituta, uma mulher infiel, tivesse filhos com ela, porque a vida pessoal de Oséias iria representar ia ser uma figuração da relação de Israel com Deus. E Oséias obedece ao Senhor. Mas a gente quer obedecer apenas quando é favorável. E obedecer apenas quando é favorável vai bloquear o ilimitado de Deus na tua vida. Aprenda isso. Nós obedecemos a Deus e a sua palavra por completo. Gostem A ou B ou não, nós somos fiéis ao Senhor Deus. Amém, igreja? E a sua palavra, e não as circunstâncias que nos rodeiam, ou os amigos que nós temos. Porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Quarto passo: tenha atitude
e posicionamento. Viver o ilimitado do reino de Deus é para aqueles que se posicionam, para aqueles que têm atitude diante do pecado e do mundo. As pessoas, elas precisam conhecer, não apenas, queridos, preste atenção, o nosso testemunho, mas elas precisam conhecer também o nosso discurso. Eu preciso falar aquilo que eu acredito. Eu preciso me posicionar de acordo com aquilo que eu acredito. E eu não posso me calar. Mas o que a gente vê muito hoje em dia é as pessoas se calando para não arrumar problemas. Se calando diante de pecado. Se calando diante de coisas que vão contrárias à palavra de Deus. Em Marcos 1, versículo 15. Depois que João Batista ele foi preso, e Jesus saiu do deserto, onde foi tentado. Jesus diz assim, olha, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este era o discurso de Jesus. Arrependa-se e creia no Evangelho, para que você seja salvo. Mas hoje, a gente vê as pessoas indo para o inferno. A gente vê as pessoas se perdendo por um caminho errado. E a gente não fala, a gente não se posiciona. Aborto é contrário à palavra de Deus. Aceite você ou não. Haja lei permitindo ou não, aborto é contrário à palavra de Deus. Você entende isso? E você precisa se posicionar. Como tantas outras coisas que existem, as pessoas estão relativizando os princípios da palavra, e nós estamos ficando calados e queremos viver o ilimitado de Deus. Não tem como. Você é servo de Deus, você pertence ao reino, então as suas atitudes e o seu discurso precisam refletir e falar isso. Isso precisa exalar do seu coração. E o profeta Elias nos dá uma lição sobre atitude e posicionamento. Israel estava inserido na idolatria. Acabe foi um rei terrível. Casou com Jezabel, criou estátuas de Baal, poste ídolos, o povo enveredando na idolatria. E Elias se levanta, se posiciona e vai até ele e diz: presta atenção, Acabe, não choverá nesta terra enquanto eu não disser que assim será. Abra sua Bíblia aí, projeta por favor. 1 Reis 17, versículo 1. Nem orvalho haveria. Elias diz isso. Olha o que diz a palavra. Projeta aí. 1 Reis. Não? Vamos do modo antigo aqui. Do modo analógico. Está na tela? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Não houve ordem de Deus.
Elias se posicionou diante do que era abominável diante de Deus. E não para aí. Não para aí. Se você for ler em 1 Reis, os capítulos 18 e 17, Elias vai desafiar os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E todos conhecem a história. No Monte Carmelo o fogo desce do céu. Que lugar maravilhoso. E você vai conhecer lá um dia, se Deus quiser. Foi o lugar em que eu tive a minha primeira experiência com Deus em Israel. O Monte Carmelo. Mas não vou falar disso, que não é o caso. Então quando Elias desafia aqueles homens, ele não desafia no nome dele, ou no poder dele, mas no poder e na autoridade do Deus ilimitado. Ele se posiciona diante de uma situação, e ele tem atitude. E nós precisamos entender que se nós quisermos viver o ilimitado de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos posicionar e ter atitude diante desta geração. Amém? Eu não estou dizendo, irmãos, para você ser aquela pessoa antiética, chata. Não estou dizendo isso, eu tenho certeza que você está compreendendo. Eu estou dizendo para quando as pessoas te arguir, quando as pessoas forem conversar com você, quando as pessoas forem pedir a tua opinião, perguntar assim: o que você acha disso? Quantas e quantas vezes você vê discípulos e você orienta, mas você não vai tão profundo, você não fala porque a pessoa pode se chatear. Mas quando o discípulo vem a mim e diz: pastor, o que é que você acha sobre isso? Eu digo: agora, senta aí que agora eu vou te dizer o que eu acho. Aí ele abriu a porta para você. Você não sai agredindo as pessoas, falando mal das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo era para quando você ser questionado, você precisa se posicionar. Porque se você não falar, as pedras clamarão. E é isso que Deus espera de nós, seus servos. Posso ouvir um amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó: é isso que Deus espera de nós. Último passo: seja ousado. Seja ousado. Eu não estou me referindo, irmãos, ao sentido pejorativo da palavra ousadia, que é aquela pessoa atrevida, desrespeitosa, sem limites. Não. Eu me refiro ao entendimento e ao sentido positivo de ousadia, que é arrojo, bravura, coragem, confiança, segurança e certeza naquilo que se faz e se diz. Uma pessoa ousada é uma pessoa confiante, corajosa, determinada, destemida. Sem ousadia, eu nunca vou viver o ilimitado de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que você lembra daquele texto em Atos, capítulo 3, em que Pedro e João vão ao templo na hora nona, para fazer a oração da hora nona. E eles encontram na porta do templo um paralítico. E aquele paralítico pede uma ajuda para Pedro e João, uma esmola. E Pedro olha para ele e diz assim: olha, nem ouro nem prata nós temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Todo mundo conhece esse texto. Só que aí, aquela notícia, aquele homem, aquele fato, chega ao conhecimento dos sacerdotes de Israel, das autoridades, dos anciãos. E eles perseguiam, porque eles não queriam que o evangelho fosse pregado, que fosse Jesus ensinado como o Messias.
o Filho de Deus. E aí eles prendem Pedro e João e levam no outro dia para o Sinédrio e interrogam Pedro e João, dizendo assim: olha, em nome de quem e com que poder vós fizestes esta coisa sobre este homem? E diz a Bíblia, depois em casa você pode abrir Atos 3, você vai ver o que eu estou falando. Diz a Bíblia que Pedro, aí entre aspas, diz assim, cheio do Espírito Santo, começa a falar para aqueles homens, no poder e na autoridade de Jesus, que ele tinha feito aquele milagre. Não Pedro, mas o nome e o poder de Jesus. E diz a Bíblia, no final, que os sacerdotes, aqueles autoridades, ao verem, projeta aí, Atos 4, versículo 13, por favor. Quando eles falam, quando Pedro falam, aqueles homens se assustam. E diz assim, olha, Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez, ou ousadia, é um outro sinônimo para essa palavra, de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aleluia! O discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia e de intrepidez na palavra, convenceu aquelas autoridades, aqueles anciãos, aqueles sacerdotes, de que eles haviam estado com Jesus. Então presta atenção, a tua ousadia dentro da palavra de Deus vai fazer com que as pessoas reconheçam que vocês são servos do Senhor Deus, que vocês seguem um Deus ilimitado, que vocês já estiveram, ou seja, tiveram experiências com aquilo que podem falar com Jesus de Nazaré. Aqueles homens que estavam tentando bloquear, eles reconheceram em Pedro, por causa da ousadia, por causa da intrepidez com que ele falava, com que ele se posicionava, fez aqueles homens abrir os seus olhos e reconhecerem que o que eles estavam vendo eram os dois homens que tinham andado com Jesus e que estavam fazendo aquilo no nome e no poder de Jesus. Queridos, quem esteve com Jesus, quem tem experiência com Deus, quem tem experiência com o Espírito, adquire ousadia e intrepidez. Quem tem experiências com Deus, adquire ousadia e intrepidez. Não adianta você sair por aí falando o que está na palavra, discursando, se você não tiver experiências com Deus, a tua ousadia não vai servir de nada. Mas se você tiver experiências com Deus, as pessoas irão se admirar, como aquelas autoridades se admiraram, e vão reconhecer o poder de Deus na sua vida, por causa das experiências que você teve com Ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que experiência gera ousadia, e ousadia é a consequência, a certeza da ação de Deus nas nossas vidas. Porque um ousado que tem experiências com Deus, ele tem certeza plena do agir e do mover de Deus, no que ele fala e no que ele faz. A ousadia, ela materializa o Deus ilimitado nas nossas vidas. Porque a experiência gera essa ousadia, e a ousadia gera a certeza, ou seja, ela é consequência da certeza da ação de Deus nas nossas vidas. E vou trazer alguns exemplos práticos para você. Quando Golias, diz
desafiou o exército de Israel. E consequentemente desafia o Deus de Israel. Ninguém naquele exército se posicionou para lutar com Golias. Quando aquele gigante desafia o exército de Israel, todos ficam com medo. Não havia em todo aquele exército uma pessoa que tivesse experiência com Deus e certeza de que Deus poderia livrá-lo. Projeta aí, por favor, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Veja se não é verdade o que eu estou falando. 1 Samuel 17, 24 diz: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Todos, nenhum conseguiu se posicionar no exército. Só que fora do exército de Israel, dos homens de espada, havia uma pessoa que tinha muita experiência com Deus. Quem era essa pessoa? Davi. Esse tinha experiência com Deus. E quando Davi fica sabendo do que Golias fez, do que Golias desafiou, ele ainda não tinha nem visto Golias. Estava no meio do povo. Ele disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ousadia na fala e no sangue. Ousadia. E aí, queridos, o que leva Davi a falar isso, ou tomar essa posição? Lembra que eu falei que a ousadia, ela era consequência das experiências com Deus? Davi foi ousado, porque ele já viveu a experiência de ter que enfrentar um leão e um urso. E ele diz isso a Saul. O interessante é isso, que ele diz, ele fala, ele externa isso para Saul. Projeta por favor aí, 1 Samuel 17, 36. 1 Samuel 17, 36. Diz assim, olha: quando Davi se posiciona e ele diz: olha, eu vou lutar. E aí Saul diz: você não tem experiência, você não é homem de guerra. Olha o que Davi diz para ele, ó: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ousadia, experiência com Deus gera milagre. A experiência que ele teve, ele diz: olha, não sei nem quem é, até então ele não tinha visto, mas do jeito que Deus me usou para matar um leão e um urso, assim fará com esse filisteu. Experiência. Diga para a pessoa que está do seu lado: experiência. A ousadia, queridos, ela traz à existência o ilimitado de Deus. Esse ilimitado que Deus é, e Ele quer fazer chegar sobre as nossas vidas, passa também pela ousadia que nós precisamos ter. A ousadia em declarar, em trazer à existência aquilo que Deus já determinou para nós, e está na sua palavra. Aquilo que Deus falou, prometeu e consta na palavra, é direito meu e seu, amém? Está ao nosso alcance, precisa ser declarado e tomado posse. Mas isso só vem com experiências com Deus que geram ousadia espiritual para nós. Queridos, aquilo que Jesus já conquistou nos pertence.
é nosso. Nós precisamos tomar posse. E um Deus ilimitado que nós servimos, nós precisamos tomar posse dele e ter uma vida ilimitada em Deus também. Mesmo vivendo na limitação que nos cerca. Você consegue compreender isso? É difícil, mas é possível. E o Deus do ilimitado pode transformar a sua vida limitada. O Deus do ilimitado pode transformar qualquer situação, por mais absurda, por mais difícil ou impossível que seja. Agora você precisa adaptar o seu entendimento, transicionar a sua mente, viver pela fé todos os dias, criando um ambiente favorável para avivar a sua fé. Você precisa obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Você precisa se posicionar e ter a atitude do reino, como descendente, como pertencente ao reino de Deus. E você precisa ter ousadia no Espírito Santo para trazer a materialidade, o ilimitado de Deus. Se você seguir esses passos, você vai ver que o ilimitado de Deus na sua vida acontecerá. Porque todos os exemplos que eu trouxe para você, e não foram poucos, dos prodígios ilimitados de Deus, através de pessoas, são pessoas que seguiram esses passos, que adaptaram a sua mente, que viviam pela fé, que obedeciam ao seu Deus, que se posicionavam e que eram ousadas. A palavra ela está cheia de promessas para nós. Deus está com braços abertos para derramar as suas bênçãos e cuidar de nós. Mas a nossa limitação bloqueia e impede o agir de Deus, impede o mover sobrenatural. Queridos, Jesus conquistou para nós vida eterna e perdão de pecados. Nada que o diabo diga contra vai apagar isso. Está na palavra. Jesus conquistou bênçãos espirituais para nós. Está lá em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cura, restauração já foi liberado na nossa direção. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:24: pelas suas feridas nós fomos curados. Liberdade, vida abundante. Colossenses 1:13-14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. Está tudo aqui. O ilimitado de Deus está aqui. A gente precisa crer, se apoderar e chamar a existência, mesmo com uma mente limitada que nós temos. Mas isso é um processo que a gente precisa aprender. E essa palavra nasceu no meu coração aqui no seminário do mundo espiritual. Deus disse para mim assim: olha, eu sou um Deus ilimitado, e você pode viver isso. Não deixe sua mente ilimitada impedir o meu agir na sua vida. E aquilo foi tão forte no meu coração, e eu fui estudar sobre isso. Deus é um Deus ilimitado. Glória a Deus, aleluia. E o ilimitado de Deus é para nós, é para os seus filhos, para aqueles que tomam posse, para aqueles que declaram. Quantos querem viver o ilimitado de Deus? Fique de pé. Eu
queria orar pela sua vida, para que você pudesse adaptar o seu entendimento, a sua mente, ao Deus que você serve. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e você se apresentasse a Deus e clamasse ao Senhor: Deus, me ajuda a ter uma mente ilimitada, como assim o Senhor é. Me ajuda, Deus, a tirar da minha vida tudo que bloqueia o teu agir, o teu sobrenatural, aquilo que Deus quer agir em você. Nós somos instrumentos de Deus na terra, e Deus quer, através de nós, fazer prodígios e maravilhas para salvar esta humanidade, irmãos. E muitos têm se paralisado por causa da sua mente, por causa da sua mente limitada. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para transicionar a sua mente, transicionar aquilo que você é para o projeto de Deus. Precisamos viver o projeto de Deus nas nossas vidas. E não se vive o projeto de Deus com uma mente limitada. Senhor, na tua presença nós estamos. Deus, eu clamo a ti nesta hora, Pai, pela tua igreja, pelas nossas vidas, Senhor. Deus, nos ajuda a transicionar a nossa mente, a adaptar o nosso entendimento ao que o Senhor é verdadeiramente. Nos ajuda, Deus, na limitação da nossa mente, a compreender a grandeza, o ilimitado do teu poder, Senhor, e aquilo que o Senhor pode fazer através de nós, e o que o Senhor quer fazer. Deus, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Deus, perdoa a nossa falta de fé. Quantas vezes, Senhor, duvidamos? Quantas vezes não cremos, Pai? Falamos uma coisa e vivemos outra. Senhor, nos ajuda a viver pela fé, Pai. Nos ajuda a crer no Senhor, independente de qualquer situação, Senhor. Nos ajuda a criar esse ambiente que aviva a nossa fé, Pai. Onde estivermos, Deus, que a nossa fé seja renovada em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece a te obedecer, a ter prazer em obedecer ao Senhor, a renunciar à nossa vontade, Senhor, a largar os nossos desejos, os nossos prazeres, em prol da tua palavra, do que estabelece a tua palavra nas nossas vidas. Que obedecer ao Senhor seja o maior prazer da minha vida, Deus. Senhor, nos ajuda a nos posicionarmos, nos ajuda a ter atitude de cristão, de homem e de mulher de Deus, numa geração pervertida, Pai, numa geração que não te conhece, que caminha contra os princípios da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser ousados naquilo que a palavra estabelece para que nós sejamos. Nos ajuda, Senhor, a ter intrepidez na tua palavra. Que as pessoas reconheçam o teu agir nas nossas vidas, pelo nosso testemunho, mas também pelo nosso discurso, Deus. Que o Senhor estenda a tua boa mão na
nossa direção. Que o Senhor toque na nossa mente agora e transforme a nossa mente limitada numa mente do reino, para que nós possamos viver e contemplar o Deus ilimitado e aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, nos conduz ao centro da vontade de Deus. Não nos deixe, Senhor, nos afastar nem para a direita nem para a esquerda,